Irmãos, criei esse canal, irmãos, para nós estar meditando sobre a palavra de Deus, estar refletindo e também para que a gente venha meditar sobre a palavra de Deus, e porque eu senti no meu coração já faz um tempo já de estar expressando aquilo que eu conheço, sei da palavra de Deus, até para defender mais o evangelho de Cristo, a salvação mesmo, porque hoje o que a gente vê de heresia, de engano que são pregados, que é falado, e eu sei que os irmãos, né, cada um que tem conhecimento da palavra sabe que os falsos profetas, né, falsos instruidores não desistem, não calam, eles estão sempre pregando, falando, e a gente tem que falar também, tem que se levantar para defender o que é certo, o que é correto. E hoje eu quero falar, né, meditar com os irmãos, refletir, né, sobre uma doutrina que muitos têm adquirido, essa doutrina, muitos têm seguido essa doutrina, né, tem pegado a muitos, e é contra a própria palavra de Deus, né, a própria palavra do Senhor, que é sobre a questão do calvinismo, né, sobre a eleição e a reprovação de Deus. E então é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Então vamos analisar aqui algumas coisas para nós analisar, né, que o Deus calvinista é o Deus da Bíblia, né, é o Deus que está na Bíblia, é que eles falam, pregam. Então, se a gente for analisar, né, sobre a eleição e reprovação de Deus, Deus, o que eles falam, né, o que eu vou falar aqui, eu vou fazer uma introdução, vou falar sobre o que é a doutrina calvinista, o que eles falam sobre isso, né, eleição e reprovação de Deus. Ou seja, Deus, quando decidiu reprovar ou eleger ou reprovar alguém, no seu pré-conhecimento, o seu pré-conhecimento, né, ele sabendo o futuro, eles diz que Deus colocou o futuro lá também, né? Quer dizer que Deus determinou tudo. E se Deus determinou tudo, nós poderíamos chegar numa conclusão assim, né, que Deus é o autor do pecado. Não, eles têm uma explicação para isso. Que Deus não é exatamente o autor do pecado, eles têm uma explicação. Quando Deus decide eleger alguém, eu vou falar dos eleitos, depois dos réprobos, né, que Deus decidiu não salvar. Ou seja, os eleitos, Deus viu, com seu pré-conhecimento, ele viu o futuro, e ele decide escolher alguns para salvar. Eu falo alguns em relação à totalidade de pessoas. E ele decide salvar alguns. E esses alguns, o que ele faz? Ele anima a pessoa, né? Como diz em Efésios capítulo 2 ali, que estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados, mas Cristo, pelo seu muito amor que nos amou, nos ressuscitou com ele, né? Então, Deus escolhe salvar alguns, ele lhes dá a fé salvífica, que é a fé salvífica, a fé mesmo, para crer, para ser salvo. Deus faz com que coage a pessoa salva, aquele eleito, a fazer algo bom, ele coage a pessoa a ser bom, porque eles falam que da massa corrupta nós fomos tirados. Isso quer dizer que quando Deus decide eleger ou reprovar, é com base nisso, na queda do homem. Então, ninguém escolhe a Deus, ninguém vai querer a Deus. Então, ele coage esses eleitos a servi-lo, a ter fé, a adorar a Deus, a andar com o Senhor. Ele coage eles a andar com o Senhor, a ter fé nele. Então, ele coagindo esses a ter fé nele, é a única forma deles ser salvos, né, os eleitos. E agora eu vou falar dos réprobos, né? Isso quer dizer o quê? Que Deus decidiu não salvar outros, muitos, né? Não salvar. Deus decidiu não salvar. E Deus decidindo não salvar essas pessoas, o que Deus fez? Deus decide não impedir que essas pessoas pratiquem algo mal. Sendo assim, Deus não é um autor do pecado. Ou seja, Deus decide não impedir eles de fazer aquilo que eles já querem fazer, que é o pecado, matar, roubar, prostituir, adulterar e outras questões assim. Deus decide não impedir. Aí ele age com seu decreto. No sentido assim, Deus decreta o evento. Quer dizer o quê?
que quando Deus decreta o evento, ele chama de necessidade de consequência. Quer dizer o quê? Deus decretou o evento. Deus não decretou o ato. Quando se decreta o ato, nesse caso aqui nós podemos falar dos eleitos, ele chama de necessidade consequente. É quando Deus coage a pessoa a fazer o bem. Deus fez os eleitos fazer o bem, porque ninguém ia fazer o bem. Então, em relação aos réprobos, ele chama necessidade de consequência. Quer dizer o quê? Que Deus ele viu aquele ato pecaminoso e ele decidiu ali decretar. Então vai acontecer de todo jeito, só porque Deus não coage. Isso quer dizer que Deus não coage a pessoa a fazer algo mal, mas Deus ele decreta o evento daquele ato mal. Um exemplo disso que eu posso falar é sobre Abel e Caim, ou seja, Caim matou Abel. Caim matando Abel, Deus não coagiu no seu decreto Caim a matar o seu irmão. Deus não coagiu a Caim matar o seu irmão. Mas Deus, ele decretou o evento, ou seja, o Caim matando Abel, ele decreta o evento e ele torna aquele ato certo. Eles querem dizer assim que se Deus torna aquele ato certo, ele deve ter uma boa razão para permitir aquilo que ele devia impedir, que era Caim matar Abel. Então ele torna esse ato certo. Quer dizer o quê? Que essa é a justiça de Deus e a gente devemos aceitar. Né? A gente deve aceitar essa justiça. Ou seja, Deus ele quis salvar uns e não quis salvar outros. Então a gente deve aceitar porque aos nossos olhos é injustiça. Mas já que é justiça da parte de Deus, nós não devemos julgar que é injustiça da parte de Deus, mas é justiça. Né? Aí você já vê, né, a questão que se você for ler a Bíblia, nós for analisar a Bíblia, a palavra de Deus fala que, ou seja, Deus estaria ferindo a sua própria palavra. Por quê? Ele fala na palavra dele para nós não fazer acepção de pessoas. Ou seja, ser parcial, mas ser imparcial. Então, quando ele fala para a gente ser imparcial, nesse caso, Deus está sendo parcial. Né? Nesse caso, Deus está sendo parcial. Porque ele está escolhendo uns e não escolhendo outros. Ou seja, Deus fala assim para Caim: Caim, o pecado jaz à porta e você deve dominá-lo. Mas vamos supor que Caim tem um diálogo com Deus. E Caim, é como se Caim falasse assim: Senhor, mas o Senhor decidiu não me impedir de matar o meu irmão, de fazer algo errado. Aí alguém vai falar assim: ah, mas a Bíblia fala que Caim era do maligno. E justamente Caim poderia falar isso para Deus, falar: Senhor, eu só sou do maligno porque o Senhor não quis que eu fosse do Senhor. Porque o Senhor não me coagiu a fazer o bem, a não matar o meu irmão. O Senhor não me coagiu a fazer o bem, o Senhor não me escolheu. E aí ele pergunta: mas por que o Senhor não me escolheu? O que meu irmão tem mais de especial do que a mim? Aí como se fosse a resposta de Deus, calvinista, entende o que eu estou dizendo? É como se você falasse assim: não tem motivo nenhum, foi porque eu quis. Você é pecador igual ele, todo mundo é mau, ninguém é melhor do que ninguém, mas eu decidi escolher Abel, não decidi escolher a ti. Ou seja, isso é justiça da parte de Deus, né? Os calvinistas vão falar isso, né? Não, a gente deve aceitar, não importa. Se é a vontade de Deus, Deus quis assim, a gente deve aceitar a vontade de Deus. Então, por aí você já vê que se é injustiça, se nós julgamos a nossa razão que é injustiça, é justiça da parte de Deus, nós devemos aceitar que isso é justiça da parte de Deus. A Bíblia fala assim que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, o ímpio morre porque o próprio Deus não quis coagir ele a fazer o bem. Então, eles vão dizer o quê? Que tudo está decretado. Né? Então Deus torna esses atos maus, Deus decreta eles, mesmo decidindo não impedir esses atos maus, Deus decreta, então eles vão acontecer. E eles querem dizer o quê? Que Deus torna, nós devemos olhar assim, né? Se Deus permitiu, então ele torna esse ato bom. Por alguma razão, que eles não sabem explicar que razão é essa, né? Eu acho que Deus tornar esse ato bom é Deus querer ver as pessoas queimar no inferno, perecer, morrer, ver tanto mal no mundo. Então, ou seja, eles falam que Deus não é o autor, mas no mínimo ele é participativo. Ou seja, alguém quer pular de uma ponte, ele quer suicidar, quer pular de uma ponte. E você pode impedir que aquela pessoa pule daquela ponte, você pode impedir. Você tem capacidade, pode impedir.
mas aquela pessoa, você não impede ela de pular, e ela pula e ela morre. Você não, ou seja, você não coagiu ela a pular, você não quis que ela pulasse, mas você podia impedir, mas você não quis. Ou seja, a pessoa não está errada, não. Se for analisar, né, aos olhos de Deus nós estamos errados se acontecer isso. Mas aos olhos de Deus, se olhar a ótica de Deus, Deus está certo. Para o calvinista, Deus está certo. Nessa doutrina, né, no que eles pensam, Deus está certo. Ou seja, devemos aceitar. É isso, por isso que algumas questões não tem como você crer nesse Deus calvinista. Ou seja, Deus ele decide mesmo, não, eu quero salvar uns, não quero salvar outros. Né? O Deus calvinista é assim, mas a única forma de Deus não participar, não ser participante, ou seja, Deus não é um autor, mas ele usa o pecado para punir e para não salvar. Então, Deus é participativo, ou seja, eu posso, porque Deus ele é soberano. Se ele é soberano, ele poderia salvar todos, já que eu estou falando de segunda linha calvinista. Ele poderia salvar todos, mas não quis salvar todos. Deus não quis. Então, ele não querer salvar todos, isso na doutrina calvinista, Deus ele é culpado também. Ele não é o Deus verdadeiro da Bíblia, mas segundo a linha calvinista, ele é culpado também. Ele não quis salvar e ainda vai ver as pessoas perecer no inferno, elas morrerem, perecer. Então, a única forma de Deus não ser culpado em relação a isso, ser participativo, fazer vista grossa, vamos dizer assim, a alguns, porque eles falam, né, que Deus evitou uma catástrofe. Já que todo mundo ia para o inferno, Deus decidiu salvar alguns. Então, nós devemos aceitar. E para o calvinista, eles todos são eleitos. Só porque eles sabem que pode ser uma fé evanescente. Não, só porque eu sou calvinista, eu sou eleito. Não. Você crê nessa doutrina, você sabe que você pode ser um réprobo também. Pode ser também, não é porque é calvinista que é especial, que é eleito. Então, a única forma é o livre-arbítrio. Porque ele diz que o livre-arbítrio, se tem alguém que tem livre-arbítrio, é aqueles que Deus reprovou, que no caso Deus já deixa eles fazer o que eles querem, né? Que o pecado domina eles, né? Mas em relação a quem faz algo bom, não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus já decretou todos os atos, e os atos bons é Deus coagindo a pessoa a fazer algo bom. Então a única forma de Deus não ser parcial, ser imparcial no caso, é as pessoas terem livre-arbítrio, tanto nos atos bons quanto nos atos maus. É ter livre-arbítrio, é ter livre escolha, é saber o que eles querem. Né? Aqui nós entramos em outras questões também, né? Que em relação ao chamado do Evangelho, quando você fala da palavra de Deus, ao chamado do Evangelho, tem a ver com isso também. Quando você anuncia ali o poder do Evangelho, anima aquela pessoa a crer no Evangelho. Então, a única forma é o livre-arbítrio. É cada um ter escolhas. A partir do momento que a pessoa ouve o Evangelho, ouve a palavra, ela ali tem poder de escolher. Eles vai dizer o quê? Não, então nós estamos, se for pensar assim, Deus está sujeito à escolha humana, então nós somos salvos por nós mesmos, pela nossa força ou capacidade. Não. A Bíblia fala que quando a pessoa ele escolhe servir a Deus, ele não vai lutar sozinho, ele não vai ter... A Bíblia fala que por meio do Espírito Santo de Deus, você vai ter capacidade e força de vencer o pecado. O que diz em Romanos, capítulo 8, versículo de número 2. Fala lá, o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E ele vai operar em nós. O que fala também em Gálatas, capítulo 5, o versículo 16, 17, 18, ali fala: o Espírito opõe-se contra a carne contra o Espírito, para que nós não façamos o que nós queremos. Ou seja, o velho homem, para que o velho homem não faça o que ele quer, o homem pecador. O Espírito Santo está combatendo contra os desejos desse velho homem, para que a gente faça o que Deus quer, que faça o correto, o certo. Então a salvação não depende de mim, depende de Deus, é lógico, só porque tem a minha decisão também. Porque... se for analisar, né, Deus decreta os atos bons e maus. Então, às vezes que você faz algo mal, Deus não coage você fazer, mas Deus deixa o seu livre-arbítrio. Não, o irmão Marcos tá pecando agora, eu estou deixando ele ao seu bel prazer. Não, agora eu vou coagir ele a fazer o bem, agora eu vou coagir ele a pedir perdão, a se arrepender. Deus estaria o quê? Brincando, né? Nesse sentido, calvinista, Deus estaria brincando com a personalidade humana, com o ser humano, né? Uma vez um irmão
irmão falou para mim, né, que somos manequim, né, como se fosse manequim na mão de Deus, Deus fazendo o que quer. Não, você vai fazer bom, agora eu vou deixar você fazer o que você quer. Não, agora eu quero que você faça algo bom. E nesse sentido não tem a ver com a escolha humana. Então Deus fez acepção de pessoas, ou seja, Deus está fazendo ou fez acepção de pessoas. Aí Ele fere a sua palavra, porque nós não pode fazer acepção de pessoa, mas Ele fez. E outra questão, a Bíblia fala assim que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Se Deus é soberano, Ele poderia salvar a todos então, segundo o raciocínio calvinista. Mas se Ele não salvou a todos, Ele não quis salvar a todos, Ele podia, mas Ele não quis. Então, se eu sei fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Mas Deus poderia fazer o bem e não fez, e Deus não está pecando. Deus calvinista que eu estou dizendo. Ele não está pecando, Ele não peca. Nós pecamos. Se você puder salvar uma pessoa e você não salva, você está pecando. Agora Deus não. Deus pode, mas Ele não quis salvar, e Deus não está pecando. Ou seja, nós devemos... nós temos que aceitar esse Deus calvinista. Então, o meu intuito aqui, meus irmãos, é realmente questionar essas doutrinas de demônios. A Bíblia fala que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, muitos têm aderido a essa doutrina, têm caído aí no engano do diabo. Então, irmãos, é isso aí, por enquanto, né? Depois nós vamos estar aqui meditando mais sobre a palavra de Deus, né? Meditando mais, analisando, falando sobre outras questões também em relação a isso, para nós ver, né, o porquê que quem tem conhecimento, sabedoria, inteligência de Deus não adere, né, ao calvinismo e outras doutrinas satânicas. Amém, irmãos? Então, por enquanto é isso. Deus abençoe os irmãos aí. Os irmãos me ajudem, inscreva no canal aí, porque dependendo da quantidade de inscritos, tem como fazer live. E é bom também as lives, né? Então, Deus abençoe os irmãos. Então, com Deus.